Minhas queridas irmãs, muito prazer em poder voltar a falar para vocês nesses encontros da Oase. Agora decidiram fazer eles de forma quinzenal, mas voltamos, estamos em março, depois de um ano desses encontros que se tornaram virtuais, mas graças a Deus que pelo menos isso a gente tem. Que Deus nos ajude a superar esta crise. Deus nos ajude a voltarmos a ter uma vida onde a gente possa ir e vir, possa se encontrar, possa se abraçar, voltar a tomar aquele cafezinho gostoso na comunhão em torno da nossa mesa. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Graça e paz estejam conosco. Hoje eu queria, neste nosso primeiro encontro deste mês de março, 2021 já, falar um pouco do encontro de Jesus com diversas mulheres que nós encontramos no Evangelho de Lucas. Faço isso e tenho gratidão pelo meu amigo Renato Rach, que me deu a espinha dorsal dessa meditação. O Evangelho de Lucas traz algo empolgante no envolvimento das mulheres no ministério de Jesus, e como celebramos o Dia da Mulher anteontem, então hoje eu quero falar um pouco mais sobre esse tema. O Evangelho de Lucas nos apresenta diversas experiências de envolvimento das mulheres no ministério de Jesus. A primeira que aparece é Isabel, esposa do sacerdote Zacarias, e que se tornou a mãe de João Batista. Isabel era estéril, como muitas grandes mulheres que encontramos na Bíblia, e em idade já avançada, seu clamor pela maternidade foi atendido e ela engravidou e gerou alguém muito especial. Seu filho, João Batista, foi aquele que preparou o caminho do Senhor e da qual o Senhor disse que não haveria pessoa maior do que ele na face da terra. Na mesma época, Isabel acolheu Maria, sua prima, em sua casa, nas montanhas da Judéia, e Maria estava também grávida. Na mesma época, foi escolhida por Deus para dar à luz ao Messias. E num momento importante da sua vida, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. E por isso, por ainda não ser casada, mas já contratada, prometida em casamento, né? Já havia um vínculo com José, um contrato que as famílias estabeleciam, portanto era algo que já não podia ser quebrado. Então ela, com medo de ser rejeitada, ultrajada e até apedrejada por ter rompido este contrato, ela então, aconselhada também pelo José, seu marido, seu futuro marido já prometido, ela foi até a casa da prima Isabel e foi acolhida e ficou lá reservada durante esses dias da sua gravidez, até o final da sua gravidez, quando ela volta então para Nazaré. Maria foi talvez a mulher mais corajosa que encontramos na Bíblia, porque ela acolheu esta promessa de Deus que lhe foi trazida pelo anjo Gabriel, quando este a visitou, e algo que poderia ter lhe custado a própria vida. A jovem Maria foi uma mulher muito consagrada a Deus e achou graça diante de Deus para ser a escolhida, para ser a mãe de Jesus. E diante da promessa maravilhosa trazida pelo anjo Gabriel, ela disse: se é da vontade do Senhor, que ela se cumpra em mim. Também foi Maria quem nos legou
o primeiro grande hino cristão, né, registrado no Evangelho, que é o chamado Magnificat. Minha alma engrandece ao Senhor, assim ela começa. Depois do nascimento de Jesus, há um encontro no templo, quando ele, ainda nos primeiros dias de vida, foi levado para ser consagrado a Deus. Lá há um encontro de Maria e José com uma mulher extraordinária também. Ela se chamava Ana e ela entra em cena porque o Espírito lhe aponta que aquele seria o Messias, que aquele seria o Filho prometido de Deus, aguardado por tantas gerações. E diante disso, Ana, que vigiava e orava todos os dias no templo, foi fiel a Deus em vigílias e oração até uma idade avançada, 84 anos ela tinha, ao longo de uma longa viuvez, porque ainda jovem seu marido faleceu, e ao longo de tudo isso ela foi uma mulher de oração, de jejum, de busca por Deus, que vivia no templo adorando ao Senhor. E no encontro com o menino Jesus, Deus lhe revelou a sua graça redentora, e esta então o adora e testemunha a todos acerca da chegada, da vinda do Redentor. Depois, um dos primeiros milagres de Jesus, se não o primeiro, foi experimentado por uma outra mulher, chamada sogra de Pedro. Ao se dirigirem para a casa de um dos primeiros discípulos, que era Pedro, ele encontrou a sua sogra, Jesus encontrou a sua sogra muito doente, febril, e imediatamente ele a curou. O poder de Deus se manifestou no corpo daquela mulher à vista de todos. E Deus, mais uma vez, ali manifestou a sua glória. Também foi uma mulher que experimentou um dos maiores milagres de Jesus. Ele a encontrou num encontro aparentemente fortuito, cruzando na rua, num cortejo fúnebre. Ela levava o seu filho para ser sepultado, era o filho único de uma viúva, e Jesus, movido por uma grande compaixão por esta mulher, faz reviver o seu filho e restitui-lhe o filho falecido. Outra mulher que não se importou com as circunstâncias desfavoráveis reconheceu Jesus como o Messias ao ungir os seus pés e a adorá-lo sem constrangimentos em público, coisa que ela não deveria fazer pelas regras da época. Jesus havia despertado nela um novo sentido para viver. Ela experimentou um amor e uma compaixão que desconhecia até então. E por isso Jesus, por aquele ato de consagração, de unção, Jesus perdoa os seus pecados e a envia em paz para iniciar uma nova vida. Seus apóstolos eram 12 homens que representavam simbolicamente os 12 patriarcas do Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel e, consequentemente, todo o povo de Israel. Mas ao lado deles sempre tinha mulheres que financiavam o ministério de Jesus, que apoiavam o ministério de Jesus materialmente, e mesmo que as suas histórias tenham sido pouco registradas, mas sabemos que muitas delas foram fundamentais no suporte e no apoio da caminhada do ministério de Jesus. Sem elas não teria sido possível, e algumas delas ficavam ou estavam já cientes nas cidades onde eles chegavam e passavam, mas algumas também o acompanhavam ao longo do seu ministério itinerante. Estavam sempre por perto, doando seu tempo, seus talentos, seus dons e recursos para a obra do reino de Deus. Uma outra mulher corajosa e com atitude de fé contrariou as regras do seu tempo, que ele marginalizava, e recebeu a cura de uma hemorragia
que durava 18 anos ao tocar no manto de Jesus. Por causa do seu constante sangramento, ela era considerada ritualmente impura. Não podia ir aos cultos, não podia conviver em sociedade, não podia tocar em ninguém. Imaginem. Ela não devia estar no meio daquela multidão que apertava Jesus naquele momento, onde todos o cercavam, mas a sua profunda fé, confiança de que se apenas tocasse em Jesus ela seria curada, levou até ali. E assim aconteceu. Quando ela toca em Jesus, imediatamente ela se sente curada. Só que Jesus de repente para todo esse cortejo, toda essa agitação, e silencia e olha e diz: alguém me tocou. E quando a mulher se apresenta com medo de poder ser sentenciada, até apedrejada por estar ali onde ela não deveria estar, Jesus a eleva a um patamar muito alto e diz, atira do anonimato, restaura sua dignidade e a envia curada para viver uma nova vida. Jesus também ficou impressionado com Jairo e a fé deste homem, chefe de uma sinagoga, cuja filha de 12 anos estava muito doente e acabara de falecer. Jesus não se intimidou diante desta morte, porque viu a fé deste homem, a grande e profunda fé deste homem, e a morte não o intimidava em momento algum. Por isso ele foi à casa de Jairo, mesmo com o aviso de que essa filha já havia falecido, e Jesus a toma pela mão e a faz reviver numa inequívoca demonstração do poder de Deus. Outras duas mulheres, chamadas Maria e Marta, se tornaram não apenas discípulas de Jesus, mas também grandes amigas dele, junto com o seu irmão Lázaro. Elas o acolhiam muitas vezes em sua casa quando ele passava pela Judéia. Elas moravam em Betânia, próximo de Jerusalém, e eram muito fiéis a Deus. E diante da morte de Lázaro, seu irmão, também essas amigas Maria e Marta puderam provar do grande poder e do grande amor de Deus. Quando Jesus restitui vivo o irmão falecido já havia 4 dias para o consolo dessas irmãs. Jesus nunca se intimidava em afirmar a vida. Esta está acima das regras e das leis. Assim, ele age para curar também uma mulher que está sofrendo há anos encurvada sobre si mesma. Num dia de sábado, que era um dia proibido de fazer qualquer coisa, os sacerdotes usavam isso como desculpa de que nesse dia não podiam fazer o bem ou curar alguém. E Jesus mostrou que a obrigação com a vida está acima das regras. Também contra as regras mostrava que os homens tinham a obrigação de proteger e guardar o matrimônio, que não poderiam despedir por qualquer motivo uma mulher e pedir o divórcio dela. Porque naquele tempo só os homens podiam pedir o divórcio. E disse que todos tinham a obrigação de manter santo o seu matrimônio. Em uma sociedade na qual mulheres de classes sociais menos favorecidas raramente tinham acesso a salários e dinheiro, vejam, Jesus deu uma importância ímpar à oferta de uma viúva pobre. E diz uma frase histórica que ficou gravada, que na sua concepção, aquela mulher deu mais do pouquinho, da moedinha que ela ofertou, deu muito mais do que todos os outros, mesmo que tivessem ofertado grandes fortunas, pois o pouco que ela deu era tudo que ela tinha. E no final do seu ministério, são as mulheres que testemunham da grandeza de Deus, testemunham a última agonia de Jesus, quando ele está pendurado na cruz, porque a maioria dos homens havia fugido e não aguentou aquele tirão, mas elas estavam lá. E enquanto Jesus experimentava seus momentos de grande dor e humilhação,
Mulheres que estavam lá demonstrando seus sentimentos, acompanhavam aquele momento de dor e foram acolhidas nos últimos ensinamentos proféticos. E foram elas que ouviram as últimas palavras de Jesus. Ali, aos pés da cruz, são enaltecidas como fiéis seguidoras de Jesus, desde a Galiléia até a morte na cruz em Jerusalém. E em uma época na qual o testemunho de uma mulher valia muito pouco e nem era aceito em disputas judiciais, são elas as escolhidas para serem as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. E são elas que proclamam esta maravilhosa notícia de que o túmulo está vazio e de que Jesus está vivo. Portanto, minhas queridas irmãs, ao olhar para como Jesus considerou as mulheres durante o seu ministério, nós somos estimulados a celebrar não apenas um dia específico, mas sim lembrarmos que todas elas são essenciais na obra de Deus, assim como qualquer homem. Como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, em Cristo não há diferença entre judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois nele todos somos um só. Somos iguais. E cada uma de vocês perceba, também na sua vida pessoal, o cuidado e o amparo de Jesus. Perceba o seu valor e o quanto você é especial para este Deus. Quão formosa e especial é toda mulher temente a Deus. E assim eu ainda felicito a vocês e desejo um feliz Dia das Mulheres, porque ele não ficou restrito ao dia de anteontem, mas mais do que uma lembrança nesse dia, que ele represente o que somos e vivemos a cada dia. Deus abençoe e guarde a todas vocês. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, nosso Pai nos céus, nós queremos celebrar a dignidade de cada vida humana, e especialmente de todas as mulheres que o Senhor criou. Obrigado, Deus, pela vida daquelas que contribuíram e contribuem na história do reino, na história redentora, e também, Senhor, nas nossas vidas. Bendito seja, Senhor, por cada mulher que está aqui também ouvindo essas palavras. Cura suas vidas, restaura suas vidas, fortalece a cada uma e dá a cada uma um amor crescente por Ti. Senhor, que a obra redentora de Jesus impacte na vida de cada uma das mulheres que está ouvindo esta palavra. E que nós todos e todas possamos juntos chegar ao ponto final de estarmos reunidos em Teu reino eterno. Porque foi para isto que vieste e morreste por nós, por cada homem, por cada mulher, por cada criança, por cada pessoa. Obrigado, Senhor, que algumas entre nós já foram vacinadas, as outras estão próximas de receber a vacina também, e que Tu nos guardaste durante todo esse tempo deste mal tão grande que nos cerca. Bendito seja o Teu nome, por meio de Jesus, Teu Filho amado, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, que bom que a gente pode estar de volta aos nossos encontros, que Deus ilumine e abençoe a vida de cada uma. Um abraço.